O tema hoje é contrato, tá? Vamos desenvolver então hoje tudo sobre contratos e autorização de uso de imagem. Eu fiz uma pesquisa hoje aqui nos stories do Instagram e mais de 80% não sabe como elaborar um contrato e nem sabem da importância da autorização de uso de imagem e dos direitos autorais. Então, a ideia é te ensinar esse passo a passo e te falar da importância de formalizar tudo em um contrato, tá? Porque o contrato escrito, ele nada mais é do que a formalização de vontades, tá? Então é muito importante que você, após a primeira reunião com o seu cliente, já tenha em mãos o seu contrato para poder formalizar tudo aqui, tudo que foi falado, tudo que foi apresentado, tudo que foi discutido, está documentado aqui para não haver nenhum tipo de erro, tá? E eu aprendi isso, para te falar muita verdade, com a minha mãe, tá? Que acabou sendo uma das minhas maiores professoras na fotografia, que me ensinou muito. Eu já falei aqui histórias no casamento, que a minha mãe me ajudou demais no meu casamento, no meu primeiro casamento, me fez entender qual é a importância de um bom roteiro na fotografia de casamento. Então, assim, a minha mãe, sem querer ou às vezes querendo mesmo, ela acabou sendo a minha maior professora nessa carreira, que já completo 16 anos aí na área da fotografia. E o contrato também foi ela que, com o meu primeiro problema na carreira aí como fotógrafo, que me falou: meu filho, você precisa de um contrato, você precisa fazer isso, e me explicou mais ou menos como que eu fazia. Na época era muito difícil contratar um advogado. Primeiro que eu não tinha dinheiro, tá? Eu não tinha grana para poder contratar esse advogado, e era muito difícil, começando, ainda estudante, então eu não tinha essa grana para contratar esse advogado. Então é isso. Com esse primeiro problema que eu tive com o meu segundo ou terceiro casamento, não lembro, porque, gente, como eu sou do interior, de uma vila muito pequena, com pouco mais, sei lá, hoje talvez com mais de 1.000 habitantes, não sei isso ainda com certeza. Então, assim, como eu sou dessa vila, é muito assim no boca a boca, é muito confiar nas pessoas, sabe? Não faça isso de confiar, não é que você precise ficar desconfiando o tempo todo das pessoas, mas é muito importante, principalmente nos dias de hoje, gente, que as pessoas, o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas, elas consultam vários outros profissionais, tá? Então ela vai no profissional hoje, conversa com esse profissional, às vezes visita outros 2, 3, e aí quando chega até você e vai fechar o contrato com você, às vezes ficando na cabeça dela o que outros profissionais falaram com ela, que não foi o que às vezes foi conversado com você. Então, após a reunião com essa pessoa, após conversar tudo com essa pessoa, procure sempre no final dessa conversa já deixar tudo então estipulado aqui. E eu grifei tudo aqui que vai ser falado hoje com vocês, tá? Eu quero passar um passo a passo o mais completo possível. É claro que não vai dar para falar de todas as etapas, tá? Já adianto aqui, porque eu peguei ainda um contrato mais resumido dos contratos que eu tenho, que hoje eu conto com mais de 40 cláusulas meus contratos, tá? Então não dá. É muito importante lembrar também, hoje tá falando com vocês, fotógrafo para fotógrafo, um fotógrafo falando com fotógrafo, tá? Não sou advogado falando com fotógrafo, não. E é muito importante que você entenda que, caso você precise aí na sua região, porque também as coisas podem variar de região para região, de cidade para cidade, que é muito importante que você contrate os serviços do advogado, de um advogado local aí da sua cidade, para poder fazer um checklist no seu contrato, verificar todo o seu contrato, saber se está tudo de acordo dentro das normas aí para a sua cidade, para o que mais acontece aí de forma habitual. Então é muito importante que você consulte o seu contrato com um advogado, tá? Leve esse contrato para ele, ou às vezes peça mesmo um advogado para fazer um contrato especial para você, ainda mais de acordo com o que você mais trabalha. O meu contrato, ele tem mais de 40 páginas porque eu atendo
atendo casamento, né? Atendi casamento durante 13 anos. E para a fotografia de casamento é muito minucioso, tem muitos pequenos detalhes e que é muito importante constar em um contrato. Então, para esse tipo de trabalho, é sim extremamente importante fazer esse passo a passo. Mas para você que atende às vezes só ensaio, não precisa preocupar com tantos detalhes não, tá? Mais uma vez, gostaria de pedir aí que mandem esse aviãozinho aqui, enquanto eu ainda não comecei o assunto pesado. Mande esse aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem, que gosta de fotografia, que quer trabalhar com fotografia, tá? Encaminhe aí para geral, convidando para todo mundo. E gostaria de deixar aqui também um convite para vocês já. Vou deixar agora no início e vou voltar a falar no final a respeito da semana que eu estou preparando para vocês, tá? Que é uma semana que eu vou ensinar sobre direção fotográfica, que é um calo, né, uma pedra no sapato do fotógrafo hoje. Eu já atendi fotógrafos com mais de 10 anos na carreira, que ainda tem muita dificuldade em como dirigir, tem muito branco com relação a uma direção fotográfica, e eu estou preparando uma semana inteira de forma gratuita, tá? É um conteúdo que se eu fosse cobrar, eu cobraria caro para poder dar no presencial. Eu vou sentar aqui com vocês ao vivo, com aula gravada, com um conteúdo grande, com uma semana inteira que vai começar no dia 31 de maio, tá? Final desse mês, semana que vem, ao dia 7 de junho. Eu vou estar com vocês essa semana inteira ensinando um passo a passo de tudo sobre direção fotográfica. Então, anotem aí na sua agenda, porque vai ser mais do que um workshop, tá? Vai ser um conteúdo muito maior do que um workshop, focado 100% na direção fotográfica, tá? Que é as maiores dores do fotógrafo. Mas hoje eu vou resolver outro problema, tá? O problema da minha enquete, porque eu já entendi que mais de 80% tem essa dor. E antes de começar mais um recado, eu gostaria de pedir para vocês que nessa interrogação que vocês estão vendo aqui, deixem aqui as perguntas, porque às vezes eu vou tentar falar com vocês aqui pelas conversas, pelas mensagens, e não vou conseguir, às vezes, né, ler as perguntas. Caso eu não consiga responder as mensagens que estão subindo aqui, deixa aqui nessa interrogação, por favor, as perguntas aqui, para eu conseguir, no final, responder a todas, tá? Faz um favor para mim, as perguntas nessa caixinha onde tem a interrogação. Também manda coraçãozinho aí, que eu gosto desses coraçãozinhos subindo. E o Instagram me ajuda a divulgar também essa live. E vamos lá, Gabriel Martinelli, boa noite. Quem puder me ajuda a seguir. Tá. Vamos focar aqui, Gabriel. Vamos focar aqui na live, beleza? Aqui hoje o assunto é sobre contrato, então, e autorização de imagem, que vai com certeza te tornar, né, a sua profissão ainda mais séria, com mais compromisso, trazer um outro olhar para ela e também te resguardar de muitos possíveis problemas, tá ok? Então vamos começar esse passo a passo aqui hoje. Vou começar com o contrato. E durante o contrato, eu vou desenvolver a questão sobre a autorização de uso de imagem também, tá? Autorização de uso de imagem e sobre a questão de direitos autorais. Para começar, o contrato... Gente, se amanhã, vamos pensar em amanhã, você está começando hoje na fotografia, tem um cliente para atender amanhã e não sabe como fazer esse contrato. Você, então, o primeiro passo que eu vou te falar, para não desmarcar sua reunião nem nada, pega uma folha aí branca, uma folha A4 mesmo, tá? Leva essa folha com você para a reunião, leva essa folha e uma caneta, é claro, tá? Leve uma caneta e você vai fazer a próprio punho o seu primeiro contrato, caso você não tenha esse tempo de sentar na frente do computador e digitar tudo que eu vou falar aqui, tá? Porque é muito importante que tudo que for conversado por você com o seu cliente, no momento de fechar o serviço com você, que você escreva, deixe tudo, é o famoso deixar tudo preto no branco, tá? Então você vai começar com os dados do seu cliente, colocar o nome, sobrenome, RG e CPF, endereço, telefone de contato e e-mail, tá? Já escreve todos os dados do cliente, se possível já deixe um espaço para escrever os seus dados também, que é um contrato do seu cliente com você, um acordo do seu cliente com você.
faça isso a próprio punho mesmo, não tem problema, gente. Eu entendo quem está começando, eu entendo essas dificuldades. Eu não tinha também computador assim acessível quando eu comecei, não era fácil. Então eu super entendo esse começo. E vai no papel mesmo até vocês irem adquirindo tudo. É um passo de cada vez e sem pressa. Então esse primeiro passo é isso. Primeiro colocar esses dados de cada um que está ali fechando, selando um acordo entre vontades. É você vendendo o seu serviço para essa pessoa e a pessoa que está consumindo com você está se comprometendo com você. O segundo passo que você vai colocar é o que você irá fazer. Qual é o serviço que você irá prestar? Então, é o serviço de fotografia. Qual que é esse serviço de fotografia? Ele precisa estar no contrato. Vai ser um book, vai ser um evento, vai ser um batizado, aniversário, um casamento, uma formatura, vai ser um ensaio, um book de 15 anos, um ensaio sexual. Qual é o tipo de serviço que você irá prestar? Anote esse serviço no seu contrato. Coloque essa cláusula do serviço que você está prestando. Escreve que você, o nome aí, Ale Maia, presta o serviço, então, de fotógrafa, né, para o ensaio sensual da cliente e tal, tá? Escreve, deixa tudo anotado. Eu coloco um passo a passo assim, tá vendo? Aqui tá book, letra A, com data e horário, sessões fotográficas, se vai ser sessão fotográfica sim ou não, que sessão que é, local, endereço, sessão externa com Nilo Lima, porque eu coloco com Nilo Lima porque eu também tenho a equipe, né? Então, quando eu não posso ir, eu mando equipe, né? Mas normalmente no contrato também está especificado isso, tá? Quando é equipe. Equipe é porque também eu tenho um orçamento diferenciado para atender com equipe, tá? Então, aqui coloca sempre Nilo Lima ou equipe. Aqui já tem uma parte que eu coloco equipe ou vai ser comigo a sessão, tá? De acordo com o serviço acordado, quanto tempo você estará disponível para o cliente? É muito importante isso, porque tem gente que contrata os nossos serviços e acha que a gente vai estar ali à disposição o dia inteiro. Gente, é diferente. Um ensaio de 1 hora, de um ensaio de 2 horas ou de uma diária de fotografia. E cada tempo tem seu preço. Porque 1 hora você faz X fotos, em 2 horas você faz Y fotos e o dia inteiro você faz outro serviço de fotografia. Então é muito importante que você coloque no seu contrato o tempo de serviço que você irá prestar para essa pessoa. Que isso fique muito claro para depois você chegar lá no local combinado com a pessoa, marca com a pessoa a sessão externa aí na rua, no bairro da sua cidade, chega lá, você faz em 1 hora, fez o que foi, né, conversado com ela, aí vai embora, dá tchau, finaliza ali a sessão, a pessoa fica na cabeça, mas você já acabou? Entendeu? É sempre bom deixar esse gostinho do já acabou, mas esse gostinho do já acabou, ele precisa ser deixado de uma forma gostosa, e não de uma forma onde a cliente fique com a sensação de tipo assim, opa, eu contratei X e o Nilo tá me entregando Y, tá? Também não é problema que você faça uns minutinhos extra. É legal até você dar esse presentinho aí de uns minutinhos extra para sua cliente. Ficar ali um tempinho a mais, não ficar acelerando, né, com aquela pressa toda com o ensaio, com a sessão. A sessão, ela acontecer de forma gostosa, né, e que deixe a cliente mesmo mais à vontade possível. É sempre delicioso deixar que aconteça assim a sessão. Mas que fique claro, né, e conversado, e bem conversado isso, e amarrado no seu contrato, esse prazo da sessão. Quanto tempo você estará disponível para fotografar, tá? E se tiver número de fotos, é muito legal também que você inclua isso no seu contrato. Quantas fotos você irá entregar para o seu cliente? São 10 fotos, você está vendendo o número de fotos, se são 10, 15, 20, quantas fotos? Coloca isso no contrato também. E se na sua proposta, e eu já entro em outro ponto para amarrar e costurar aqui, se na sua proposta não constar, né, valor por foto extra contratada, é importante também que esse valor esteja aqui no contrato. Quanto vai custar a foto extra, tá? Caso ela só queira 10 fotos, mas depois você entrega lá um resultado incrível que ela vai gostar de mais 5 fotos. Quanto vai custar essas 5 fotos extras? Já deixe claro aqui no seu contrato para depois ela não ficar te questionando ou deixando alguma dúvida passar aí, tá?
Então, amarrado essa questão das fotos, depois outro ponto muito importante e que fica sempre muito em dúvida, tá? O cliente, ele fica sempre na cabeça, gente, é incrível, ainda mais que, né, fotógrafo é sempre associado com álbum de foto, então o cliente, ele fica sempre na cabeça que vai receber um álbum. Então é muito importante que esse ponto esteja assim nítido e com destaca-texto, assim, bem destacado, ó. Tem álbum ou não tem álbum? Se tem álbum, beleza, marca, olha, tem álbum. Pedido de impressão de álbum, sim, tem álbum. Deixa claro que tem álbum e escreve. Eu faço até assim, eu até escrevo aqui do lado, entre parênteses, o álbum que vai ser. Coloco que sim e escrevo do lado. O álbum e o álbum que vai ser, tá? Na verdade, pelo preço aqui embaixo, todo o tempo eu vou justificando o meu contrato mesmo álbum. Eu vou amarrando, vou costurando ele o contrato inteiro. E embaixo, lá, logo em seguida, você já vai ter álbum, quantas fotos entrarão nesse álbum, quantas fotos o cliente quer que entre nesse álbum. Porque baseado no número de fotos é que você vai calcular o número de páginas, tá? Então, você vai colocar 50 fotos, 80 fotos, eu coloco até no máximo 100 fotos, tá? No meu contrato. Então, eu estipulo até no máximo para não ficar... Eu vou te falar uma coisa, uma dica extra, anota também. Álbum de foto, gente, é diferente de revistinha em quadrinho. Tem cliente que quer um álbum, às vezes, com 40 páginas e sem foto. Fica parecendo uma revistinha, um gibi, uma revistinha em quadrinho. Aquele monte de fotinha pequenininha ali no álbum do cliente, que não é legal. Você não consegue, no final das contas, com um álbum nesse formato, com essa diagramação, mostrar o seu melhor resultado. Mostrar a sua fotografia, o quão bonita é a sua fotografia se você opta por um álbum com tantas fotos. E às vezes o cliente, ele tem a sensação de quanto mais foto entrar, melhor para ele. E não é. E você tem que ter essa clareza na sua cabeça. Não é o número de fotos, o máximo número de fotos que ele conseguir colocar que vai dar valor para o álbum dele. E sim, a forma como você apresenta essas fotos. Às vezes eu amo criar meus álbuns e colocar uma única foto em página dupla, tá? Eu abro o álbum assim e a foto inteira, uma única foto inteira em 2 páginas. Por que eu faço isso? Porque quando eu abro o meu álbum e olho aquela foto inteira assim, o cliente normalmente ele faz o quê? Uau, que lindo! E se ele abre o álbum e tem 9 fotos de um lado, 9 fotos do outro, que é mais ou menos o máximo que cabe numa página, cara, seu olhar fica perdido, você fica assim olhando aquele monte de quadrinho, e não fala uau pra foto nenhuma. Então é muito importante que você, na hora de montar o seu álbum, tenha isso em mente, porque sim, o álbum cabe muitas fotos, mas é legal ter muitas fotos? Essa é a pergunta que você deve fazer. Muitas fotos representam bem o seu trabalho? Sabe? Muitas fotos vão arrancar vários uau da pessoa quando for ver o álbum. Então pense sempre nisso, porque não é legal você encher demais o álbum. Então coloque esse limite, deixe isso claro, explique isso para o seu cliente. Quando você tiver esse papo com o cliente, ele vai entender, uau, o Nilo sabe do que está falando, a Alê sabe do que está falando, a Rô aqui, ó, entender, sabe do que, né, do que tá me passando. A Pamela, cara, como que a Pamela sabe né, de diagramação, de design, porque aí é outra pegada, mas só abrindo um adendo aqui com relação ao contrato, porque à medida que você for preenchendo o seu contrato, esses pontos é legal você ir explicando para a pessoa, até mesmo para a pessoa se sentir seguro quando estiver contratando o seu serviço, entendeu? E isso vai mostrar, né, a sua expertise, vai mostrar a sua autoridade, vai mostrar o seu talento aí, o que você realmente está se dispondo a fazer vai aparecer de imediato no momento que você estiver ali preenchendo com todas essas informações que eu tô te passando, tá ok? Evento 60 no máximo. Show, Ale! Aí fica lindo o álbum, 60 fotos ali, um álbum de 50 páginas. 60 dá até para entrar em 40 páginas, que não fica um álbum revistinha, gibizinho ali. Fica um álbum bem interessante, com fotos bem aparentes, tá? E é isso aí. Ale, ó, do meu time Os Despertados, tá? Bora lá comigo, vamos seguir aqui. Eu coloco tudo especificado. Se contratou o álbum, quantas lâminas são desse álbum? Lâminas, lembrando que o que é uma lâmina? A lâmina é a página, é uma página, tá? É uma página dupla.
Tá? Essa é a lâmina, aqui é a página 1, página 2. E aqui é a lâmina toda. Então, quantas lâminas a pessoa está contratando? 15 lâminas, 20 lâminas, 25 lâminas. Então, se contrata 15 lâminas, você tem que entender que você irá entregar um álbum de 30 páginas. Se contrata um álbum de 20 lâminas, você estará entregando um álbum de 40 páginas, tá? Uma lâmina são 2 páginas, correto? Entendido? Então, coloque quantas lâminas terá esse álbum. Aí você coloca quantas lâminas. Como eu faço com no máximo 100 páginas também, então o máximo de páginas de lâminas serão 50 lâminas, perfeito? Eu faço com no máximo 23 fotos. Show, Ana Cruz? E aí, quantas lâminas tem o seu álbum, Ana Cruz? 23 fotos, vai ter uma lâmina, 10 lâminas mais ou menos? É um álbum, dá para aumentar, tá, Ana Cruz? E ainda vender lâminas extra, tá? E aí tudo tem que estar no contrato. Tudo que for vendido de extra consta no contrato, beleza? Contratação de todas as imagens em alta resolução previamente editadas, tá? Eu coloco isso aqui como opção, porque na verdade até um adendo do contrato de casamento. No início, quando eu comecei com casamento, teve várias evoluções a minha carreira no casamento, tá? E uma delas foi que eu não vendia a fotografia em alta resolução. Eu não entregava a fotografia em alta resolução. A noiva, ela contratava os noivos, eles contratavam comigo o serviço de fotografia, e aí era uma coisa até inspirada nos fotógrafos da época do analógico. Para quem não é dessa época, eu vou explicar o que é isso. Os fotógrafos tinham os filmes, né? Trabalhavam com os filmes, e os fotógrafos naquela época, eles não entregavam os filmes. Se você queria foto extra, você tinha que comprar a foto extra, tá? Então, eu vendia da mesma forma. Eu vendia o serviço e entregava como parte desse serviço as provinhas. Então eu entregava como as provinhas, que são as fotos em baixa resolução, para o casal escolher depois as fotos que entrariam no álbum, e aí eu entregava o álbum para o cliente. Mas para o casal que queria adquirir as fotos em alta resolução, eu vendia essas fotos à parte, tá? E eu trabalhei assim durante muitos anos na fotografia de casamento. Depois evoluiu isso, aí a contratação já passou a ser do serviço mais a fotografia em alta resolução, tá bom? Então isso aí foi uma evolução. Eu peguei um contrato hoje de 30 cláusulas para não ficar aqui numa aula muito grande, que eu quero acabar essa aula em no máximo 40 minutos, tá? Então eu peguei alguns pontos principais e importantes que não pode faltar no seu contrato. Tá bom? Vamos para o próximo passo. Aqui no meu próximo passo está a questão dos valores e condições de pagamento, tá? É um item muito importante porque precisa estar no seu contrato tudo que foi discutido ali naquela reunião. Qual é o valor que você vai cobrar pelo serviço ou pelo trabalho lá do evento, pelo book, pelo ensaio, e aqui já entra o valor total, tá? Coloque esse valor total pelo seu serviço de fotografia, pelo álbum que foi contratado, especifique o modelo do álbum. Se você ainda não tem esse álbum impresso para mostrar como um portfólio ali na hora da reunião com a pessoa, você não tem o produto assim para a pessoa entender, fale um pouco do produto. Ou às vezes, uma coisa que é legal é você falar o seguinte, mostrar foto do produto, tá? No seu computador ou no seu iPad, e explicar um passo a passo do produto. Olha, o álbum que você está contratando é um álbum de capa dura, ou é um álbum de capa mole, assim, que existe, né, esses álbuns com a capa mole, ou é uma revista. Você vai entregar o que para o seu cliente? E como que é esse produto que você irá entregar? Então fale um pouco do produto. O papel é um papel importado, é um papel anti-risco. Como que é esse papel? É foto prensado em foto? É papel fotográfico? Não é papel fotográfico? É couché? Qual que é esse material que você irá entregar para o seu cliente? Se você não sabe, liga para a encadernadora que você pretende fazer o trabalho e pergunta. Eles estão sempre à disposição para poder responder como que é o material. Então pergunta como que é o álbum, como que é os álbuns que você pretende trabalhar com eles. Veja com eles como que são a questão do papel, se é papel importado, se não é importado, se tem anti-risco, se não tem.
Entenda um pouco disso e fale sobre isso. E se falar, escreve. Escreve, vai colocando observações pelo contrato. Meus contratos, normalmente, eles vão tudo nos cantinhos aqui, vai tudo escritinho, tá? Então, aqui coloco o valor total e a forma de pagamento. Vai ser à vista ou vai ser a prazo? Eu sou o tipo de fotógrafo, gente, que nem à vista eu dou desconto, tá? Não dou desconto. E aí eu ensino por que eu não dou desconto nos meus serviços lá dentro para os meus alunos, tá? Não sou a favor de desconto, nunca dei desconto, mentira, nunca com exceção, tá? Quando é um familiar muito próximo, quando é um amigo muito próximo, aí a gente abre exceção. Então, para falar que nunca é mentira. Mas nenhum cliente meu pode falar que ganhou um desconto meu, não existe. Não existe cliente com desconto, não existe desconto no meu trabalho. Então, por quê? Porque depois eu não quero ficar aí sendo conhecido como o fotógrafo do desconto, sabe? E se você dá para um, você tem que dar para o outro. Porque eu não acho justo a pessoa que está te contratando por um preço X, a amiga vai lá e contrata por Y ou não. Essa é uma questão de valor minha, tá? Esse é um valor que eu tenho. Então, para os meus clientes se sentirem, né, seguros quanto a isso, eu não dou desconto nos meus serviços de fotografia, que são todos personalizados, são feitos, pensados para o cliente, são exclusivos para eles. Eu entendo ali o que eles querem remeter na fotografia deles, faço algo 100% autoral para aquela pessoa, então não justifica a pessoa estar levando algo único para ela, especial para ela, com desconto, sabe? A arte não se discute preço, então meu preço não tem desconto. Aí vai de cada um. Se você trabalha com descontos, aí aqui é o momento de você aplicar o desconto, tá? No momento de à vista. A pessoa vai te pagar à vista e você dá desconto, então você vai dar 5% de desconto. Se for 5%, você vai dar 5% de desconto para todo mundo que te contratar. Entendeu? Todo mundo que te contratar vai lá e vai pagar à vista, dá os 5% para aquela pessoa. E aí cabe de cada um esse desconto, tá? Não é ser ruim, gente, não é ser pão duro, é ser justo, tá? Não cobro caro, o meu trabalho, quando eu vendo ele com a sensação de que eu tô vendendo o trabalho, na verdade, mais barato do mundo para a pessoa, porque eu sei o que eu entrego, eu sei como eu corro atrás, o tanto que eu estudo para entregar o melhor, coloco no contrato, e vou falar disso, que eu trabalho com equipamentos de última geração, estou sempre atualizando os meus equipamentos, eu não tenho aqui um computador super potente para poder mandar e-mail para as pessoas e usar só para o meu dia a dia, não. Eu tenho um computador incrível para poder desenvolver e deixar minha fotografia o mais incrível possível na hora de eu editar. Eu não faço investimentos de máquinas, de computadores, de espaço, de estúdio, de flash, para poder fazer minha foto do dia a dia, não. Se fosse para minha fotografia do dia a dia, eu teria outra câmera, eu teria outro equipamento, eu teria outra estrutura, sabe? Então, isso é o meu investimento, o meu carinho para o meu cliente, e eu coloco também no contrato, tá? Então, vou seguir aqui com essa parte de contrato. Na parte de valores aqui, se for a prazo, se o cliente for pagar a prazo, eu, por exemplo, como eu estou no interior, aqui eu trabalho com cheque. Porque eu conheço, na maioria das vezes eu conheço o cliente que me procura, eu já tenho essa afinidade com o cliente, então eu não tenho problema em receber cheque. Mas eu sei que isso é um problema de muitos fotógrafos de capital. Então, tem aí a maquininha de cartão, parcele no cartão, entendeu? Ou tente receber à vista e veja as formas e condições que sejam favoráveis para você. Outra coisa que eu faço no meu contrato na assinatura do contrato, eu recebo pelo menos 30% do valor contratado nessa assinatura. Por que eu faço isso? Porque pode acontecer do cliente, depois de assinar o contrato, não querer mais fazer o serviço e fechar com outra pessoa, porque... Entendeu? Então, assim, para garantir que a data tá certa, que vai acontecer o ensaio, eu recebo aqui 30%. E dou do meu contrato também para esse cliente que quiser cancelar essa possibilidade dele levar o contrato para casa dele e em 7 dias. Se em 7 dias ele ler o contrato e quiser cancelar, ele tem o prazo de 7 dias para fazer isso e eu devolvo para ele todo o dinheiro.
tá? Porque eu não fico lá com o cliente lendo todas as cláusulas não, gente. Porque senão o cliente vai ficar 2 horas de reunião comigo e eu não tenho esse tempo. Então eu faço isso também como uma estratégia de não ficar ali muito tempo com o cliente, depois da reunião acontecer, aquela reunião gostosa, que eu apresento o produto, que eu falo do produto, da fotografia, do ensaio, né? Vamos para a contratação e aí ele assina tudo, eu explico os pontos chaves que eu vou falar quais são. Preço é uma, tá? Preço e isso tudo que eu já falei aqui da questão do produto que vai ser contratado ou do serviço. Aí coloca-se tudo no contrato. Tudo aqui estipulado, você vai falar do que você vai receber naquele momento. Ai, Nilo, mas eu não trouxe dinheiro, eu não estava preparada para te contratar. Não tem problema. Hoje nós temos o Pix. Que maravilha esse Pix. Esse Pix salvou a nossa vida, porque antes o cliente ainda pensava 2 vezes por causa da transferência, que às vezes não era do mesmo banco, aí ia pagar a taxa, aí tinha aquela história, né? Hoje o Pix salva as nossas vidas. Então, e ainda, gente, quem não tem Nubank, quem não tem esses bancos digitais ainda, providencia uma conta, é de graça, você gera o boleto ali, manda para a pessoa, ela paga o boleto, já cai na sua conta, acabou esse problema de receber. Então, temos várias possibilidades, tá? Você recebe pelo Pix, você recebe pelo boleto que você vai gerar aí na sua conta online, no seu Nubank, e pronto, não tem mais problema para não receber, tá? Vamos embora lá, porque o contrato é grande. Eu já dei quase 40 minutos aqui e eu quero acabar isso. Então, não quero demorar muito. Quero passar um passo a passo legal, que vocês consigam aí fazer o primeiro contrato de vocês, tá? E sem precisar passar aperto, igual eu já passei. Já tive problemas de contrato, mas eu nem quero falar desses problemas. Eu já tive problemas por não ter contrato. E eu não quero que você que está aqui comigo tenha esse mesmo problema. Então, vamos seguir nesse passo a passo aqui. Outro ponto, outra cláusula que eu coloquei aqui para falar com vocês é o seguinte: o contratado não se responsabiliza pela qualidade. Olha só, isso é importante. Eu coloco aqui no meu contrato que eu não me responsabilizo pela qualidade das fotos que serão impressas pelo meu cliente. Se ele contrata comigo o meu álbum, se ele contrata comigo a minha fotografia impressa, eu dou garantia nessa fotografia. Agora, se ele sai com essas fotos em digital, pega no pendrive, ou leva, isso aí também tem que estar no contrato, tá? Como você vai entregar as suas fotos para o cliente? Já anota aí que é muito importante isso estar no seu contrato. Como será entregue essas fotos? Vai ser por envio online na máxima resolução? Vai ser por pendrive? Vai ser um álbum impresso e envio das provinhas? Como que vai ser essa entrega? Porque tem gente que acha, eu já falei e volto a repetir, tem gente que acha que contratou com você o álbum e você só vendeu o serviço de fotografia. Mas isso não ficou claro na cabeça da pessoa. Então a pessoa vai querer um álbum depois. E bonito, um álbum custa, e custa caro. Tá? Custa caro. Se você vai diagramar, custa caro o seu tempo de diagramação, o seu momento de tratamento, porque no álbum tem tratamento, é outra coisa que tem que estar no contrato. Você entrega suas fotos como? Você entrega suas fotos tratadas? Se você entrega suas fotos tratadas, bonito, você se lascou, porque aí depende, abre um parênteses, porque se você entrega tratado, mas está cobrando o valor do tratamento, aí ótimo, você tiver essa consciência, ótimo. Agora, se você cobrou o valor do serviço e prometeu tratar e não colocou o adicional do tratamento, aí você se lascou. Desculpa, corrigindo aqui, tá? Então, coloque no contrato, essas fotos são tratadas ou elas são editadas? Você sabe a diferença de foto tratada para foto editada? Quem sabe, coloca aqui no chat para mim. Tá chegando pergunta. Ó, a Cíntia perguntou aqui, Nilo, boa noite. Então, por quanto tempo é válido este contrato? Olha só, Cíntia, o contrato, ele é válido. Bom, aí depende do tipo de contrato, né? Se é casamento, se é um ensaio fotográfico, tá? Para cada um tem uma durabilidade. É importante você colocar esses tempos também, tá? Tempos de entrega, quanto tempo você vai precisar para entregar. Eu te recomendo aqui como uma dica valiosa, se você demora 1 semana para tratar e processar tudo,
Coloque lá no seu contrato que você vai entregar em 2 semanas. Sabe por quê? Porque se acontecer algum imprevisto na sua vida, gente, a vida da gente tem imprevisto o tempo todo. Se vai acontecer algum imprevisto na sua vida, você já está resguardado de tempo no seu contrato. Coloque lá pelo menos o dobro do tempo que você calcula que vai demorar a processar esse material. Por quê? Porque se acontecer um acidente ou uma gripe, você não está ali com aquela disposição para editar o material, você já tem um tempinho aí extra para se resguardar. Se você pede 15 dias, por exemplo, ao invés de 7, e entrega com 7, o seu cliente vai ficar super feliz porque você entregou no prazo, assim, antes do prazo combinado com ele. Agora, se você pede 15 dias e entrega em 20, pronto, você começa a ser o enrolado da jogada. Olha, todo mundo que o seu cliente te indicar, ele é muito bom, mas ele é enrolado, demora para entregar, aí já perde ponto. Perde ponto. Então, para você não perder ponto, coloque uma cláusula aqui do prazo, tá? Aqui essa cláusula marcada para falar com vocês. Qual o tempo? Eu peço, de verdade, 45 dias para ensaios pequenos. E no meu contrato de casamento eu pedia 120 dias úteis para entregar as fotos editadas. É claro, gente, que eu entrego antes, muito antes. Eu chego em casa, eu no dia seguinte, ou às vezes 2 dias depois, eu já separo uma prévia de 10, 15 fotos e mando para a pessoa ficar super feliz ali, ter material para postar e deixar a gente tratar à vontade. Então é uma questão de estratégia. Como criar essas estratégias, sabe? Para poder não passar aperto e não ficar aí com esse queima-filme no mercado, de ser enrolado, levar nome de enrolado, levar nome de falta de compromisso, entendeu? Então, para você se resguardar, faça isso, tá? Faça isso e coloque no seu contrato. Voltando aqui à pergunta da Cíntia, então, esse tempo, ele vai depender de contrato para contrato, tá? Normalmente, os contratos, ele tem uma validade aí, eu cumpro os prazos que estão no meu contrato, tá? Aí, igual eu tô explicando, eu coloco tudo de forma muito detalhada, de prazos para entrega do material em digital, de prazos para entrega do material impresso, porque aqui você tem que levar em consideração que você vai ter diagramação, tratamento das fotos, correio, o tempo da gráfica. Então, todos esses prazos precisam ser calculados por você para serem incluídos no contrato. E aí, deixe tudo certinho que não tem erro, entendeu? E outro ponto importante é assim, eu coloco aqui também, com a relação a esses prazos, eu aconselho o meu cliente, quando eu entrego a foto, eu aconselho... Ficou claro, Cíntia, a resposta sobre o tempo do contrato? Ficou claro? Porque contrato de casamento, por exemplo, normalmente o casal, ele contrata 1 ano antes do casamento. De grandes capitais, me contratavam 2 anos antes do casamento, já reservava a data comigo, tá? Então, o contrato de casamento, ele é muito diferente de um contrato de ensaio, tá? E esse contrato, na verdade, com relação a tempo, ele tem validade para a vida toda. Eu não jogo os meus contratos fora. Sabe por quê? Porque no contrato, e outro ponto importante para você já anotar aí, é com relação dos direitos autorais, tá? Que eu já deixo ele amarrado aqui dentro do meu contrato, sobre os direitos de uso de imagem. Então eu sempre guardo o contrato para a vida toda. Para mim, o meu contrato ele tem validade de tempo indeterminado, por causa dos direitos autorais de uso de imagem. Então eu guardo todos, tá? Então para mim ele tem validade eterna, tá bom? Porque aqui tem os direitos de uso de imagem. Mas com relação aos tempos dos serviços, você vai estipular para cada tempo de serviço o tempo que você vai demorar para processar cada trabalho. Se é impresso, se é só digital, esses tempos precisam estar no seu contrato, tá bom? Se não tiver ficado claro, me fala aí. Vamos seguir aqui então. Outro ponto que eu coloco são das responsabilidades e obrigações. E aqui são responsabilidades minhas enquanto profissional, tá? Porque é muito importante ter de ambos,
tá? Porque a pessoa que está contratando, ela se responsabiliza com o que ela se responsabiliza com você e o que você se responsabiliza com essa pessoa, tá? Então, aqui nesse item das responsabilidades e obrigações, você coloca tudo. Aqui eu coloco, por exemplo, que eu me comprometo se em um momento de acidente ou alguma precisa ir para o hospital com alguma doença rara, às vezes, né, fiquei com alguma incapacidade física, quebrei a perna, alguma coisa aconteceu comigo, eu resguardo o meu cliente no contrato que ele não perderá a oportunidade de ser fotografado, de ter a sessão acontecer, ou do casamento acontecer, porque eu tive que ser hospitalizado. Então eu garanto aqui que vai ter uma equipe para me substituir, tá? E que em casos de acidentes gravíssimos, eles precisam entender que eu não vou poder cumprir, né, de estar lá presente com a perna quebrada ou recém-acidentado, alguma coisa do tipo. Então eu coloco isso no contrato para resguardar o meu cliente, tá? E coloco também, que é importante, aqui falo também que eu vou entregar um serviço editado, porque editado é diferente de tratado. Eu perguntei isso aqui, né? Qual que é essa diferença? O editado, gente, é quando eu faço correção da luz, por exemplo. Eu quero mudar um pouco essa luz. Eu acho que a luz está muito azulada, eu quero deixar a luz mais quentinha. Aí eu vou mexer, né? Vou fazer essa edição toda. Esse passo a passo da edição toda eu vou fazer um programa para isso. O tratamento é o tratamento que faz o quê? Tô com essas espinhas aqui, o tratamento é que tira. Tô com olheira, o tratamento é que tira. Quero diminuir meu nariz, é o tratamento que faz. Quero colocar cabelo na minha cabeça, é no tratamento que eu vou fazer. Então, tratamento é isso. Tratamento tira coisas da foto ou coloca coisas na foto. E a edição, ela corrige pequenos problemas. Ela corrige um pouco da exposição, ela corrige os pretos e os brancos, ela corrige a temperatura, né, a temperatura que foi usada. Essas coisas são corrigidas na edição. Então, essa é uma edição, eu faço a edição básica do meu trabalho e entrego dessa forma. E isso está constado no contrato. Porque a pessoa às vezes acha que vai receber ela lá magra, sem olheira, com aquela pele de boneca, e não é isso que é feito, tá? Eu não te recomendo fazer dessa forma. E tratamento tem valor à parte. Então, se a pessoa quiser que eu trato, mas tem um valor para ser cobrado por isso. Porque um tratamento bem feito vai demandar aí 40 minutos a 1h30, dependendo da foto. Tem foto que demanda aí, às vezes, 4 horas ou o dia inteiro em cima dela para poder tratar o material. E se você se comprometer com isso, você tem que entregar sim. Então, coloque no seu contrato como que você vai entregar essa foto, tá? Deixa eu ver o que acho. Essa questão de uso de imagem é muito interessante mesmo. Quase tive problema com permuta logo quando iniciei. Éder, eu ainda vou chegar para falar ainda mais disso, porque isso é um ponto muito problemático e eu vi que hoje, na enquete que eu fiz, acho que 82%, 85% não tem noção dessa importância e não sabe do que se trata. Então eu vou falar ainda mais, eu tô quase chegando nesse ponto, tá? Se a live cair, eu volto de novo para a gente concluir, porque eu tô quase concluindo o assunto também, tá? Estão gostando? Coloca aí um joinha se estiver gostando. Ou coloca uma câmerazinha se estiver gostando da live, me conta aí. Então aqui, nessa questão volta aqui, peraí. Das responsabilidades e obrigações, é preciso constar tudo que vocês conversaram nessa reunião, tá? Colocar aqui a forma de entrega, como eu já falei, se vai ser pendrive, se vai ser envio online, tudo aqui das responsabilidades e obrigações, tanto sua quanto o do seu cliente. Aqui eu cortei várias coisas, porque, igual eu falei, não vai dar tempo de falar tudo. Eu tô passando um passo a passo para salvar quem vai, né, elaborar aí seu primeiro contrato. Outro ponto que eu incluo aqui dessas obrigações de serviço, com relação à contratação do álbum, tá? O álbum, se ele é contratado, né, a pessoa ela tem direito a um layout. Né? O layout, a diagramação ali, eu mando um PDF para a pessoa com todas as... com toda a diagramação que a pessoa vai ver depois impresso, e eu dou para essa pessoa o direito de uma alteração, tá? Do layout. Nilo, não gostei de nada desse layout. Eu faço outro para o cliente,
tá? Inteiro. Ela tem direito a mais uma mudança. A partir da segunda alteração, ela paga pela diagramação, ela paga valor de diagramação. Por quê? Existem clientes, gente, que no primeiro layout aprova tudo, ama tudo. Graças a Deus, hoje, 90% dos meus clientes amam tudo de primeira, tá? Um ou outro que às vezes pede uma ou outra alteração, porque os meus álbuns, eu já tenho assim uma linguagem para os meus álbuns, eu já gosto daquele tipo de diagramação mais limpa, então meus álbuns são todos assim muito foto com foto, sabe? Não tem nada de firula, de fundo cheio de coisa, de textura, nada disso. Então assim, eu já tenho um perfil de álbum que eu gosto e eu só mostro aquilo. Então eu vou fazer aquilo para a pessoa, ela vai receber o que ela tá vendo no dia que ela tá me contratando. Então assim, 95% ali já não manda alteração nenhuma. Mas se a pessoa quiser, eu dou para ela no contrato direito a mais um pedido de mudança. Se ela não quiser pela terceira vez, aí eu já cobro o valor da diagramação, tá? É importante isso estar também no seu contrato. Muita coisa que tem que estar no contrato, né? Mas é muito importante. As lives do Nilo seguram a gente o tempo todo. É tanto conteúdo que se piscar, perdeu. Obrigado, Vivi. Obrigado. Show demais. Fico feliz que vocês estão gostando. Mas estou quase acabando. Vamos lá. Vou continuar aqui. Aqui também eu informo que todas as fotos que entram no álbum são tratadas digitalmente. Aí recebe o tratamento que eu já expliquei como que funciona, tá? Coloco que, foi o que eu falei, né? Terá direito à contratação de um layout, podendo mudar, né, 2 vezes. E tem no álbum, vai ter, depois de aprovado o layout, todas as fotos serão tratadas. Aí eu corrijo olheira, tiro a espinha, coloco um pouquinho mais de cabelo se precisar. Essas coisas são feitas depois no Photoshop, tá? Então também coloco no contrato isso. Outro ponto importante no contrato. Aqui eu já falei da qualidade, que você não deve se responsabilizar pela foto que o seu cliente vai imprimir com outra pessoa. Você se responsabiliza com o que você tem de encadernadora profissional, que você consegue com isso garantir a qualidade do seu álbum e das fotos impressas por você. Você não deve e não precisa e não pode colocar que você se compromete com a sua fotografia sendo impressa em qualquer lugar, porque existem impressoras e impressoras, papéis e papéis. Existe um lugar, gente, que sua foto chega e fica uma merda, entendeu? E aí não é culpa sua, é culpa do cliente que quis imprimir no lugar mais barato e que a impressora não era aquela impressora boa, e aí vai cagar na sua foto. E aí não é problema seu, é problema dele que não contratou com você a fotografia. Deixe isso claro no seu contrato também, tá? Um ponto super importante aqui que muitos fotógrafos esquecem. O cliente quer fotografar lá na Cochinchina. Quem vai pagar por isso? O cliente, tá? O cliente paga a sua estadia, suas passagens aéreas, o seu deslocamento. Se você for no seu carro, paga a sua gasolina, mais um percentual pelo desgaste do seu carro precisa ser incluído e cobrado. Alimentação, a sua alimentação, a alimentação da sua equipe. Então, tudo isso precisa estar no seu contrato e aí você pode até informar isso durante a contratação. Nilo, quero fotografar igual já fui para Paris. Quem pagou? O cliente pagou meu hotel, o cliente pagou minhas passagens aéreas, o cliente que pagou tudo. Tem que pagar. E ainda cobra um extra pela sessão ser fora do seu local. Porque imagina, fazer uma sessão aqui na minha cidade e ir para Paris, eu vou gastar um dia só de viagem para chegar lá, um dia para voltar o meu tempo, entendeu? Então, tudo tem que ser cobrado por você. Então, você tem que colocar no seu contrato que todos os gastos, a partir do momento que você sai da sua cidade, é porque tem gente que não paga, gente. Vai para o restaurante, chega num restaurante caro, você vai com um cliente, às vezes você não está preparado para aquilo, o cliente te levou para um restaurante que você nem habitualmente está acostumado a ir, vai lá, a conta deu, sei lá, uma fortuna. Quem tem que pagar isso é o seu cliente, não é você não, entendeu? Então isso tem que estar claro no seu contrato. Se você está saindo a serviço do cliente, quem paga as suas despesas é o cliente, tá? Essa é uma dica valiosa. Quem vai pagar suas passagens aéreas, quem vai pagar tudo, sua alimentação, passagens de ônibus, do jeito que você for, esse deslocamento é por conta do cliente, tá?
Agora vamos chegar a um ponto muito importante, dos direitos autorais e dos direitos de uso de imagem. Qual que é a diferença disso? Porque direitos de uso de imagem é diferente de direito autoral. O direito autoral é o direito que você tem pela fotografia que você faz. A arte é sua, tá? E o direito de uso de imagem, o uso de imagem é o uso da imagem do seu fotografado. Ele é que tem o direito sobre a imagem dele. E aí ele pode ou não te autorizar a usar essa imagem no seu portfólio. E é muito importante que você coloque isso no seu contrato. Eu coloco no meu contrato, mas existem algumas cidades, alguns lugares que pedem que você faça tanto no contrato. E aí, gente, importante, se está no seu contrato, seu direito de uso de imagem, pede o seu bonitinho ali para assinar aqui, ó, aqui pertinho, aqui embaixo na página. Eu sempre peço para assinar em todas as páginas, tá? Muito importante, todas as páginas assinadas pelo cliente, não só a última página do contrato não, tá? Então tá aqui o seu contrato de direito de uso de imagem, já tá dentro do seu contrato, né? Essa autorização de uso de imagem no seu contrato, manda ele assinar onde está constando essa autorização. Para depois lá, se for para juiz, blá blá blá, o juiz não falar que você agiu de má fé. Incluiu no contrato, a pessoa não leu. Ah, entendeu? Você não tem responsabilidade da pessoa não ler o contrato, não. Você está dando 7 dias para a pessoa levar o contrato para casa, levar para casa dela e ler. Você só não está dando o momento ali para ler com você, que já está cansado de ver o seu contrato, sentou para escrever seu contrato, sentou aqui para aprender o contrato comigo, e agora vai ter que ficar lendo com todos os clientes? Não, você não precisa ler seu contrato com todos os clientes. Alguns pontos, sim, é importante você falar com ele. A autorização de uso de imagem é um deles, principalmente para quem vai posar para você em ensaio sensual ou nu, tá? Esses ensaios precisam ter essa autorização. E uma coisa que aí é uma coisa minha, particular minha, um bônus, um extra aqui para você. Eu, durante esse momento dessa cláusula, o que eu faço é, olha, ô Joaquina, nós vamos fazer seu ensaio sensual, as suas fotos aí, seu nu, beleza? E, ó, tá aqui, você tá assinando a autorização de uso de imagem, mas eu, antes de postar qualquer foto sua, eu me comprometo com você que aí aqui, quem tiver de cliente minha que já posou de sensual pra mim, se quiser se manifestar, beleza? Porque eu faço isso com todas, tá? Eu me comprometo, se eu for postar alguma foto minha aqui em qualquer lugar, eu vou te mandar a foto que eu quero postar para você ver e autorizar caso você se sinta à vontade para isso. Eu me comprometo com você, tá? E se a pessoa quiser, eu ainda escrevo isso embaixo no meu contrato, ou aqui na última página eu coloco uma observação, escrevo um próprio punho, ela assina e eu assino que eu me comprometo com isso. Porque às vezes você atende advogado, a advogada gosta de tudo nos mínimos detalhes, entendeu? Então, eu vou lá e escrevo para essa cliente advogada que eu me comprometo com ela, que caso eu queira postar alguma foto do sensual dela, eu vou pedir essa autorização e vou mostrar essa foto antes de postar, tá? Então, eu faço isso. Agora, isso é de cada um. Mas nos seus direitos de uso de imagem, é muito importante que conste em todas as mídias que você vai querer usar essa foto. Nas redes sociais, no seu site, no seu portfólio impresso, né? Mostrar esse portfólio em outros locais. Então, tudo isso tem que estar bem detalhado nos direitos de uso de imagem. Para quem quiser se resguardar ainda mais, eu faço também da seguinte forma. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque ficou escurinho. Caiu aqui. Eu faço o seguinte, gente. Eu tenho uma pastinha e eu carrego a autorização de uso de imagem também fora do contrato, tá? Eu tenho aqui o contrato e fora o contrato eu tenho a autorização de uso de imagem à parte. Então, às vezes a pessoa assina o contrato e assina também todas as páginas e eu peço para assinar também a autorização de uso de imagem à parte. Porque dependendo, tem gente que quer agir de má fé. E aí fala que você usou a foto de má fé, que não foi comunicado que você ia usar aquela foto. E que às vezes quer te sacanear de alguma forma. A gente não sabe, né, coração dos outros. Então é preciso a gente se cuidar com relação a isso. Então eu gosto muito de ter também a parte. Quando às vezes meu sexto sentido fala comigo assim, olha,
faz a parte, pega a sua autorização extra lá, pede para assinar em 2 vias diferentes. Então, eu peço e tenho aqui a pastinha de todo mundo que assinou extra contrato comigo, autorização de uso de imagem, tá? Então, aqui também eu me resguardo de 2 formas para não falar depois, o Nilo agiu de má fé, postou minha foto nua. E minhas fotos nuas, gente, olha, é super discreto, é um trabalho muito artístico mesmo. Já trabalhei com garotas de programa que já fiz trabalhos mais ousados assim, mas que eu nunca nem usei material porque não é de meu interesse vender esse tipo de foto. Mas assim, quando é para uma divulgação de coisa bonita, eu só gosto de trabalhar com uma coisa bem bonita, bem feita, bem pensada, que não exponha de forma de forma alguma a minha cliente, entendeu? Ou o meu cliente. Então assim, eu deixo tudo muito claro, muito transparente, sabe? E recomendo que esteja tudo no preto e no branco. E para você se resguardar e não ter problema, faça em 2 vias. Tanto dentro do seu contrato, para ser uma comodidade. E ali, se você sentiu, o sexto sentido pediu, faça de 2 formas, não é problema. O cliente ele tem que estar ciente que você precisa. Faz parte do seu portfólio ter esse material para você trabalhar, entendeu? Então, a pessoa que quer te ajudar, que quer te incentivar, que quer ver o seu progresso, que quer te apoiar, que quer, te favorecer na profissão, ela sempre vai assinar sem problema nenhum. Agora, se a pessoa assina aqui e tem resistência aqui, aí fica com o pé atrás. Não poste foto, deixa pra lá. É melhor, você não vai precisar disso, vai ter tantas pessoas na sua vida para te deixar postar, que não vai ser essa cliente aí que tá te proibindo, que tá às vezes assinando aqui, não assinando aqui, que vai ser problema na sua vida, sabe? Então não tem problema, faz o trabalho da pessoa, entrega tudo para ela e já se quiser às vezes escreve que você não vai postar nada e deixa para lá, entendeu? Fica com isso só para você, como uma experiência sua, beleza? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, o Nilo está falando a verdade, já fui cliente dele e ele sempre faz assim, viu? Tem mais clientes minhas aqui que eu vi entrando, mas eu não vi se inscreveu, tá? Amei essa dica, obrigado Ale, vamos embora que tá quase agora chegando na reta final dessa aula de contratos. Aqui sobre direitos de imagem, direitos autorais, tá entendido, né? Então, eu acho muito legal isso, eu sempre carrego na mala, essa aqui principalmente, não carrego o contrato, mas essa aqui eu procuro sempre deixar na minha mala de foto, para eventuais trabalhos assim, eu já tiro e faço, principalmente com artista. Aqui, esses aqui são basicamente com as celebridades que eu já atendi, que tá ali, que eu levo avulso assim pro Rio de Janeiro. Deixa eu ver para concluir aqui agora. Aqui eu falo das multas e penalidades, caso eu não cumpra alguma coisa com alguma obrigação aqui, tem também para me penalizar, porque é muito importante a gente ter a consciência da questão da má-fé, da questão das cláusulas abusivas. Aqui é muito importante, por exemplo, cláusula abusiva é você às vezes cobrar ali mais que 50% numa multa, por exemplo, sabe? Colocar ali que você tem direito de receber, caso a pessoa reincida o contrato com você, você tenha direito de 90% do contrato, do valor do contrato. Isso é uma cláusula abusiva. Se o seu contrato for a juiz, a cliente vai ganhar, porque você usou de má fé na cláusula. Então, as minhas cláusulas, eu sempre deixo assim, 7 dias a pessoa pode cancelar comigo o contrato, eu vou devolver. Tomar uma água, falei demais, né? Quase todas as minhas clientes de sensual não me autorizam postagem. Ana Cruz, isso é normal, é muito recorrente, tá? É por isso que precisa ser muito bem conversado, explicar esse passo a passo para ela, mostrar, Às vezes não te autorizou naquele momento, mas depois que o material ficar pronto, pega as fotos mais discretas, às vezes que não mostra o rosto da pessoa, mas que tá bonito para ser postado, e pede autorização daquela foto e posta aquela foto, entendeu? E aí, se você não tiver um momento para encontrar com a sua cliente para assinar de novo o contrato, a sua autorização de uso de imagem, uma dica extra, peça para ela te mandar por e-mail, eu autorizo a postagem de tal foto.
às vezes manda a foto em anexo daquele e-mail, você guarda aquele e-mail numa pastinha sua interna lá, só com as autorizações de uso de imagem dentro do e-mail. E-mail hoje tem aqui também no contrato, eu recomendo você colocar que todo e-mail trocado com o cliente, ele serve de valor judicial para você, entendeu? Então já está resguardado no seu contrato que esse e-mail é válido pela cliente, é válido como contrato, como autorização de uso de imagem, tá? Fica aí como dica extra. Obrigado, Danilo. Você, como sempre, nos surpreendendo com as suas dicas. Obrigado você, Cíntia. Fico feliz que tá gostando, tá? Feliz mesmo. Gente, eu acho essa questão de contrato é algo que é muito problemática para muita gente e eu sei que ninguém para, às vezes, para falar e ensinar isso pra gente. Eu aprendi a trancos e barrancos e aprendi com a minha mãe, igual eu falei. A minha mãe me abriu os olhos para a importância dessa questão de ter o meu contrato. E aí, quando eu levei o meu primeiro calote, assim, do meu primeiro casal de não querer pagar, cara... Fui lá, fiz o casamento, entreguei o material, fui todo certinho com a pessoa. Aí, na hora de receber, a pessoa não te paga? Poxa, é sacanagem, sabe? Você faz um trabalho, a pessoa ama, fica apaixonada com as fotos e não recebe? Não. Então, assim, você tem que mostrar no seu contrato que você está resguardando a pessoa, mas também está se resguardando, entendeu? É só uma questão de bom senso mesmo e as pessoas muitas vezes não têm. Então, é para resguardar todo mundo nessa jogada. O contrato é fundamental. Se você não tem, como eu vi hoje, pela enquete que eu fiz, que 80% não tem, corre, providencie e faz. Que seja igual eu já falei, escreva à mão mesmo ali tudo que você está combinando. Pelo menos... para a pessoa se comprometer, sabe, com você e depois não ficar nada naquele disse-me-disse, tá? Então, com relação a dessa questão de multas e penalidades, tenha cuidado na hora de escrever suas cláusulas, tente não passar de, né, vai estabelecendo aqui, eu estabeleço por prazos, até tá por prazos por causa dos casamentos, porque para ensaio já não é dessa forma, tá? Mas para quem é fotógrafo de casamento, faça por prazos, né, cancelamento 180 dias antes, aí eu coloco aqui, por exemplo, 30%, com 60 dias antes, 40%, com 30 dias antes, 50%. Eu já tive casamentos cancelados no dia do casamento, entendeu? No dia do casamento eu já tive casamentos cancelados. Então, nessa situação... eu cobrei, na verdade, 50% de multa e entreguei o resto do dinheiro, porque meu contrato também, outra coisa que coloco aqui, vai também como dica extra que não era, que todo o pagamento deve ser feito, principalmente de casamento, até 15 dias que antecede o casamento. Se a pessoa não me paga até 15 dias antes do casamento, no meu contrato fala que eu posso mandar minha equipe para fazer no meu lugar. E aí a pessoa contratou o Nilo Lima, ela quer o Nilo Lima. Se a pessoa contratou aqui, o casal contratou o fotógrafo Fábio Veiga, vai querer o Fábio Veiga, entendeu? E, gente, aqui, para finalizar essa aula do contrato, é importante lembrar que ter testemunhas no contrato é sempre muito importante, tá? Às vezes o cliente vai sozinho, não tem como, né, assinar, ter essa testemunha, também não tem problema, tá? O contrato ele vale mesmo não tendo as testemunhas. Mas quando vai para uma ação judicial, pelo que o advogado me explicou, e aí foi uma consulta com o advogado, vai ter essa aula de contrato completinha no Despertar do Olhar. Inclusive, essa aula dentro do Despertar do Olhar, ela vai ser com um advogado, tá? Esse advogado, ele vai pontuar tudo assim para mim lá dentro do Despertar do Olhar, com mais detalhes, com mais informações do que foi passado aqui para vocês, com todos os termos técnicos, porque igual eu te falei, não é de um advogado para fotógrafo, é de um fotógrafo para fotógrafo, tá? Eu tô te passando aqui as minhas experiências de como o meu contrato ele aconteceu. Meu contrato começou com, sei lá, meu nome, o nome do cliente e o serviço que eu ia prestar, quando eu fiz o meu primeiro. E hoje, na verdade, nem é esse que eu tô usando aqui, não. Meu contrato ele já teve várias mudanças, assim, várias alterações, várias cláusulas. Já teve advogado chileno corrigindo o meu contrato, já tive advogado espanhol que corrigiu meu contrato, já tive vários advogados no Brasil que fizeram o meu contrato. Então, assim, esse aqui, por exemplo, tem até um anexo de serviços extras que a pessoa, se quiser contratar depois de ter fechado o contrato, quer mais coisas. Então, tem aqui também serviços extras para a pessoa contratar, tá? E é isso.
Não dá para falar tudo, mas em breve, dentro do Despertar do Olhar, terá essa aula com um advogado falando passo a passo e ainda com dicas extras para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje de contrato, tá? Façam o contrato de vocês, não esqueçam. Se tiver qualquer dúvida, me manda aí no inbox. Se eu puder falar de alguma coisa extra que tenha ficado aí em dúvida.